Quando a gente fala de data center, vamos ver se eu vou apertar o botão correto aqui, a gente não está falando só de data centers. Acho que esse é um ponto importantíssimo. Então, eu não vou entrar aqui nos detalhes, acho que já tem, né, bastante comentário sobre a oportunidade que o Brasil tem quando a gente fala de data centers, toda a nossa infraestrutura energética de conectividade, energia limpa e renovável, né, e toda a capacidade que a gente já tem hoje instalada e que pode ser aumentada para atender novas demandas. Mas o ponto importante aqui é que, ao falar de data centers, nós estamos falando de muito mais do que data centers. Nós estamos falando de todo um ecossistema, de toda uma cadeia que começa antes, né, desde a parte de engenharia, planejamento e construção, que é uma atividade bastante especializada. Né? Nós estamos falando de tudo que usa os data centers, e aqui os colegas já comentaram isso, ou seja, software, né, desde camada de segurança, cibersegurança, desenvolvimento de software, integração de sistemas e principalmente a ponta final, que é quem usa efetivamente os data centers. Eu sempre brinco que a gente mexendo aqui no nosso celular ou fazendo uma transação num banco, ou indo a um hospital, o que uma escola usa para fazer um ensino à distância e tudo mais, tudo isso em algum lugar tem um LED piscando em algum data center, né? E o impacto efetivamente é na ponta. E aqui nós estamos falando então de toda essa cadeia. Então é muito importante, né, a gente ter isso em mente, porque a visão que nós temos aqui é que ao impulsionar essa infraestrutura dos data centers, tudo que vai em volta dela em termos de energia, conectividade e tudo mais, nós estamos impulsionando muito mais aqui para o Brasil, para o nosso mercado e para os nossos cidadãos. Nós estamos impulsionando efetivamente todo um ecossistema e colocando o Brasil no jogo. Então, a visão que a gente tem aqui, efetivamente, é uma visão de que a gente, primeiro, tem uma oportunidade nesse momento, né? E eu vou mostrar alguns dados aqui sobre essa questão que já foi comentada, de o quanto que hoje o Brasil processa seus dados fora do Brasil. Então, a gente tem a oportunidade de passar a fazer isso mais fortemente aqui em território brasileiro. A gente tem a oportunidade de exportar serviços, né? Isso é um momento importante. A gente viu os dados aqui, ainda há pouco, a apresentação aqui do Luciano, né, mostrando como que o próprio Estados Unidos hoje tem gargalos que a gente pode daqui atender aos Estados Unidos. Então, essas oportunidades, elas cascateiam, né, nessa cadeia como um todo. E aí a gente também precisa falar aqui de não só da parte física, então a gente está falando de hardware, está falando de equipamentos, mas a gente está falando de todo o desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas que vem com isso. E quando a gente fala de equipamentos também, eu quero ressaltar que aqui a gente está falando sim de importação de equipamentos, carga tributária e ter processos mais ágeis de importação também, mas a gente também está falando do desenvolvimento do mercado nacional também de equipamentos. Existe hoje uma produção de mercado nacional e acho que é importante ressaltar, ninguém quer aqui abrir as porteiras e simplesmente vamos falar, vamos importar tudo. A gente tem aqui um crescimento do bolo para atender a demanda nacional, um crescimento maior para a gente poder exportar serviços de data center, e isso tudo vai fazer com que as compras, né, as necessidades, a demanda por equipamentos aqui no Brasil cresça, e isso inclui aquilo que a gente não produz e não vai produzir aqui no Brasil, GPUs, por exemplo, é algo que a gente vai continuar importando, então que a gente possa trazer isso com uma maior escala e, ao mesmo tempo, a gente tendo também mais escala de produção nacional aqui, que pode, inclusive, gerar capacidade até de exportação de equipamentos também. Então, a gente consegue aqui fazer um jogo que é ganha-ganha para todo mundo. Eu falo isso porque eu quero deixar claro que é uma visão, né, de efetivamente ter um crescimento do mercado bastante grande. A gente tem aqui uma empresa de data center, tem aqui uma empresa, né, que é justamente fornecedora de equipamentos, parte importada, parte produzida aqui no Brasil. Então, o Redata, eu não vou entrar aqui nos detalhes do Redata, até porque a gente ainda não tem o texto na mão, mas estamos todos esperando a qualquer momento que seja encaminhado, mas ele endereça essas questões de importação e de carga de importação, né, carga tributária sobre importação e agilidade dos processos. Mas esse quadro que a gente está pintando, que é o que a gente pode atingir como país, qual que é a realidade hoje? Onde que nós estamos? E esse quadro, esse slide aqui, ele mostra justamente onde que nós estamos em termos de balança comercial de
serviços de tecnologia da informação, né, de serviços de computação e informação. Aqui não é apenas processamento de data center, mas é um dos principais componentes. Esses dados vieram do Banco Central, nossa área de inteligência da Brascom fez as análises em cima dos dados do Banco Central, mas a curva azul ali mostra as importações e a curva verde as exportações e o saldo está na curva vermelha. Vocês veem um ponto de inflexão a partir de 2021, ou seja, logo depois da pandemia, que foi quando nós tivemos um crescimento bastante grande do uso de serviços de processamento de dados, e isso, claramente hoje, né, já foi citado aqui, a gente tem a estimativa de que 60% disso acontece fora do Brasil. Resultado imediato, a balança comercial saiu de um déficit, né, de 2,8 para 6,8, é um número que eu lembro na cabeça que eu não estou conseguindo, 2,8 e chegando agora a 6,8 em 2024, ou seja, isso não é à toa. Tá? Isso é porque a demanda cresceu e essa demanda não está sendo cumprida ou atendida na sua totalidade aqui no Brasil, pelo contrário, a estimativa de mais ou menos 60% disso acontecendo. Isso num país onde ainda tem também um nível de uso de cloud abaixo, bastante abaixo do potencial. Nós estimamos que mais ou menos 20% das aplicações no Brasil hoje rodam em cloud, enquanto você tem países como os Estados Unidos, por exemplo, obviamente muito mais avançados, você está falando 50% ou mais, ou seja, ainda tem uma demanda, né, uma capacidade de você crescer mais esse uso de cloud, essa necessidade de processamento. E esse número, se a gente não fizer nada, só tende a aumentar. Fala-se muito em soberania, a gente gosta de usar o termo autonomia, né, que é um termo mais técnico, vamos dizer assim. Hoje nós não temos autonomia de processamento de dados no Brasil. Tá? E isso é uma coisa que a gente precisa mudar. E aí, na raiz disso, já foi citado também aqui por vários outros, está uma questão de carga tributária. Hoje, mais ou menos 85% do CAPEX de toda uma operação de data center, infraestrutura e camada de processamento, storage, network, é de produtos importados. Então, a gente tem aí uma questão de carga tributária e uma questão de processo também, quando você não tem similar nacional, ex-tarifário e tudo mais, que é um processo não muito simples de ser seguido e ainda por cima sujeito a uma insegurança, né, de você faz um investimento né, com uma visão de carga tributária e isso no meio do caminho pode ser alterado. Então essa segurança, essa visibilidade para o investimento também é importante e a gente entende que o Redata vai cobrir isso. Mas na prática o que acontece? Aqui tem um rápido cálculo, a gente comparou primeiro, mais com nossos vizinhos, nem estamos comparando com países como Estados Unidos ou China, mas simplesmente olhando aqui a região da América Latina, né, basicamente a carga tributária faz com que, na hora que você constrói um data center aqui no Brasil, você poderia estar, se estivesse na Argentina, construindo, só com essa carga tributária, você construiria mais meio data center, ou seja, você tem um CAPEX efetivamente, né, maior aqui no Brasil, de em torno de 20% a 30%. O CAPEX para instalar um data center no Brasil é em torno de 20% a 30% do que os países com os quais a gente compete a nível global, né? E aí isso pode ser mais ou menos, dependendo se você está falando de um país como os Estados Unidos versus um país como o Chile, por exemplo, que está aqui do lado. Mas, basicamente, essa é uma questão, né? E a gente entende que o Redata trabalha isso sem criar novos subsídios, né? Acho que isso é importante também, deixar isso claro, é pegar o processo que já existe de importação, ex-tarifário e aplicá-lo de maneira mais ágil, ao mesmo tempo você ter, né, um desenvolvimento que torne a produção local mais competitiva em termos de custo por aumento de escala, e você adiantar efeitos da reforma tributária que já desonera impostos sobre bem de capital a partir de 2027, você já traz isso para 2026, porque a gente não tem tempo a perder, né? Eu sempre digo que não é o bonde que está passando, é o trem-bala que está passando. Se a gente for esperar até 2027, o trem-bala já foi. Agora a gente ainda consegue entrar nele, né? Já está passando, a gente não vai sentar mais na janelinha, mas a gente consegue entrar ainda nesse jogo. Então, a questão tributária é importante e a gente entende que o Redata vai poder trazer isso e de uma forma que a gente componha também, eu volto a ressaltar isso, a questão de importação e produção local. Aqui a gente tem uma estimativa, ok, isso tudo acontecendo, o que vai acontecer, né, o que vai ser o impacto em termos de capacidade instalada dos data centers. Você mencionou, Alessandro, 1,6 GB da nuvem brasileira fora do Brasil, né, e toda a capacidade aqui no Brasil de data centers no ano passado estimada em 800 GB mais ou menos, ou seja, justamente essa proporção. 800 mega, desculpe.
não chegamos lá ainda, 800 GB. 800 MB versus 1.6 GB, ou seja, aquela proporção que a gente tinha efetivamente falado de ter 60% fora do Brasil. Esse número aqui é uma estimativa de crescimento. Existem cenários diferentes que vão ser muito mais em função de quanto que o Brasil conseguir abocanhar do mercado global, com também não só atendendo o mercado local, mas a gente também fazendo processamento para fora. Esse número pode ser bem maior se a gente souber fazer isso bem e se a gente fizer isso rápido, porque a janela, de novo, o trem-bala está passando, o gargalo energético que os Estados Unidos têm hoje, com certeza eles não estão parados, né, e daqui a alguns anos esse gargalo já vai diminuindo, então a gente tem uma oportunidade aqui de fazer esse crescimento. Mas basicamente isso aqui demonstra, né, uma capacidade de crescimento. Não são, né, quando a gente vê os números que o próprio Ministério de Minas e Energia nos colocou, demanda 14 GB, 15 GB, a gente sabe que ali tem um número um tanto inflacionado, né, pelo menos nos próximos 5 anos, aí, até 2030, a gente está falando que seja 2,6 até 3 gigawatts, que já é um crescimento bastante importante, né. Aqui uma análise que a gente fez, né, tanto quanto conservadora, o Ministério da Fazenda tem uma análise muito mais precisa, que mostra, na verdade, até um retorno maior do que o que seria renúncia fiscal. De novo, né, renúncia no sentido de que você adianta um ano a questão do PIS/COFINS, mas você volta com a arrecadação disso, né, pelo menos 3 vezes. Os números da Fazenda são mais precisos, até eles têm mais informações mais detalhadas, são números até maiores. Mas isso aqui, a nossa área de inteligência fez esse cálculo, para mostrar que isso para o Brasil compensa. Tá? Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma renúncia que vai ser dinheiro que não retorna para os cofres públicos, pelo contrário. Tá? E aqui tem um resumo disso que eu acabei de falar. Então, assim, antes de eu passar para o último tópico aqui, eu só queria reforçar isso. A gente está falando de uma oportunidade que a gente tem. Essa oportunidade exige planejamento, exige uma política pública que dê sustentação, né, e estímulo a esses investimentos. A demanda existe tanto para crescimento do mercado local, e mesmo sem você falar de IA, só o crescimento de cloud no curto prazo é um grande impulsionador. Na sequência, você tem a questão de processamento de modelos de IA. Existe uma questão que a gente também tem que olhar, que é a questão de legislação, regulação sobre IA, né? E tem o PL 2338 no Congresso, agora na Câmara, que é importante que ele não gere, ou não crie barreiras para esse tipo de investimento também. Ou seja, você processar aqui no Brasil está sujeito a condições que acabam fazendo com que esse processamento não venha. Tá? E eu queria só terminar aqui com um ponto também que tem sido muito falado e que é extremamente importante, que é a questão de sustentabilidade dos data centers, né? E eu ouço muita gente falando, mas data center consome muita água, muita energia. Eu, como bom engenheiro, eu gosto de ter números para falar, né? O que é muito? Né? Vamos ter números absolutos e números comparativos para a gente falar disso. Então, na sexta-feira passada, a Brascom divulgou um estudo. No fim aqui da apresentação vai ter o QR Code que leva para esse estudo, né? Um estudo sobre o consumo de água e energia pelos data centers. Nós fizemos esse estudo com apoio técnico da ABDC, Associação Brasileira de Data Centers, e com uma revisão técnica também pela Fundação da Universidade Rural Federal de Pernambuco, que tem uma área de recursos hídricos bastante renomada. Mas o resumo da ópera aqui é o seguinte: os data centers não vão acabar com a energia nem com a água do Brasil. Ponto. Vou repetir, os data centers não vão acabar com a água e a energia do Brasil. Tá? O consumo da energia do Brasil ano passado, a gente tem um cálculo aí em torno de 1,7% da energia do Brasil foi consumida por data centers. Isso é muito menos do que várias indústrias. Ou seja, quando a gente fala, mas os data centers vão consumir muita energia. Existe um crescimento, obviamente, acelerado e maior proporcionalmente. Então, com aquela curva de crescimento aqui em 2029, a gente chega a 3,6%, 4% para tornar redondo. É um crescimento importante, sim, e para isso a gente tem, né, todo um know-how e um track record do Brasil em termos de planejamento, em termos de operação, né, para absorver esse crescimento. Aqui eu estou falando do número macro do Brasil. Obviamente você tem que ir nos detalhes, que vários já foram comentados, os próximos painéis vão entrar, onde que está a demanda, onde que está a geração, transmissão, perfil de carga, perfil de consumo, sazonalidade, enfim, tudo que
eu sou dos que menos entendem desse assunto aqui, eu sou de TI, não sou de energia, eu uso energia, mas, não, né, mas então os grandes especialistas estão aqui, a gente já colaborou com a EPE, com alguns dados também, então é óbvio que você tem que entrar no micro, mas do ponto de vista de macro, não é que os data centers vão consumir 20%, 30% da energia do Brasil da noite para o dia, não é isso que vai acontecer. Então a gente tem o potencial e com a capacidade de planejamento, execução e operação que o Brasil já demonstrou para o mundo, a gente com certeza vai poder fazer esse planejamento. Do ponto de vista de água, em resumo, a maioria esmagadora dos data centers usa água em circuito fechado, né? Alguns, inclusive, nem usam água, os de menor porte com refrigeração a ar. Você tem uma estimativa de que 20% dos data centers atuais, o legado, consome água e evapora a água, não é em circuito fechado, e que 5%, no máximo 10%, a gente usou 10% aqui no estudo, dos novos data centers usariam efetivamente circuitos não fechados de água. Mas mesmo com esses cálculos, nós estamos dizendo que até 2029, 0,008% da água brasileira vai entrar nos data centers. Repito, 0,008%, que se quiser arredondar, 0,01% da água. Por quê? Porque é circuito fechado, que nem radiador de carro, né? Ninguém fica colocando água no radiador de carro toda semana, você já sai com ele de fábrica, a não ser que tenha um vazamento, você não precisa mais colocar água. A mesma coisa aqui para a maioria esmagadora, e aí você compara com outros setores, né? Indústria, papel celulose, enfim, né? Que são maiores consumidores de água, né? E então a gente sabe que aqui a gente não tem uma preocupação. É óbvio que localmente você tem que saber onde você está colocando data center, se existe água ali, né? O acesso, como é que está, e no micro esses cuidados são tomados e a gente tem, né, tanto do lado de energia como água, a gente tem as agências reguladoras, tem a regulação toda para isso acontecer de forma ordenada, mas claramente não é uma preocupação aqui, né, um pouco para ser mais didático, os tipos de refrigeração que os data centers usam. Esse QR Code leva no site da Brascom ao relatório bem mais extenso, né, e que com certeza se complementa com as discussões que vamos ter aqui, que aí entram no detalhamento desse planejamento, quando você fala de linhas de transmissão, quando você fala, né, de acesso né, perfil de carga e tudo mais. Então, acho que tem muita coisa aí para ser discutida. Mas eu só queria, então, terminar aqui reforçando que a gente tem aqui uma oportunidade muito, muito importante para o Brasil. De novo, não apenas falando de data center, não estamos falando só de data center, estamos falando de muito mais para impulsionar o desenvolvimento do Brasil.